Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, educar os filhos, ver os netos crescerem. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Sua magnitude geográfica, populacional e econômica é tamanha que pode ser comparada à de um país, fazendo com que ele seja apontado por muitos como a locomotiva do Brasil. Uma importante região global, com acesso às principais rotas rodoviárias e aeroviárias, principais redes de informações, sede de filiais de empresas transnacionais de importância mundial, instituições financeiras, dona do maior parque industrial e do maior produto interno bruto entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado, que por meio de um trabalho diligente e constante faz com que São Paulo tenha papel de protagonista entre os estados da região sudeste. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor no Brasil. Atuando como representante legítima do grande número de empresas que constroem esse perfil de destaque no plano nacional e para mostrar a verdadeira função econômica e social do segmento, a ADASP, desde o início de suas atividades, tem procurado sentir, ouvir e dialogar com seus associados, colocando em prática os seus próprios objetivos, seu plano de ação e suas estratégias de atuação, de forma a constituir-se em organismo vivo, intérprete e veículo das aspirações do comércio atacadista de produtos industrializados de consumo básico junto ao poder público, as entidades econômicas com que se relaciona e com as demais instituições do Estado. Para materializar essas propostas voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento do comércio atacadista distribuidor, bem como da cadeia de abastecimento, incentivando o intercâmbio entre indústrias, prestadores de serviço e empresas do segmento, a ADASP regularmente realiza encontros com autoridades do governo, entidades ligadas à cadeia de abastecimento e fornecedores de produtos e serviços, bem como promove uma série de atividades voltadas a informar, esclarecer e atualizar seus associados sobre os mais diversos temas. Entre elas, palestras e debates via seu canal exclusivo de internet, a TV Web ADASP, além da publicação de uma newsletter semanal e de um informativo mensal, contendo as principais notícias ligadas ao setor. Por tudo isso, atuando em diversas frentes, a ADASP é uma entidade bastante presente no dia a dia de seus associados, ciente de suas responsabilidades, focada em sua missão e compromisso de agregar forças, estabelecer parcerias duradouras e liderar ações que tragam benefícios não só para o mercado atacadista distribuidor paulista, mas também para toda a sociedade. ADASP, parceiros e associados juntos, construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo.
Uau! Boa tarde, amigos e associados da DASP. Obrigado por estarem conosco mais uma vez aqui no nosso programa Consultor Jurídico ao Vivo com o Dr. José Damasceno Sampaio. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Serasa Experian e a PC Sistema, mais uma vez, por esse patrocínio. Dizer que estou bastante feliz, porque ontem tivemos um almoço lá no Fogo de Chão, que tivemos a presença de vários associados. O Dr. Damasceno pôde falar bastante de vários temas, dos quais alguns ele vai repetir para vocês aqui hoje. A gente vai debater um pouco a respeito desses temas que são bastante presentes e atuais e que significam modificações no nosso procedimento tributário em nossas companhias, em nossas empresas. Também estou feliz porque no domingo tive a oportunidade de ir para a Avenida Paulista vestido com a camisa amarela e ver que manifestação fantástica, popular, social, ordeira, em paz do povo paulista e do povo brasileiro, porque isso foi uma coisa brasileira, né, com relação às suas manifestações dignas, certas, honestas e com bom propósito. Eu quero anunciar, porque de repente também não conseguimos ter mais oportunidades. No mês que vem nós teremos outro programa da TV Web com o Dr. Damasceno falando dos temas atuais. E no dia 6 de maio, durante a feira da APAS, que acontece lá no Center Norte, nós vamos estar também no Center Norte, no Fogo de Chão do Center Norte, portanto, vizinho aos pavilhões de exposição da APAS, o nosso almoço com temas também, que o Dr. Damasceno vai escolher para trazer para vocês. Nós vamos ter uma surpresa, eu não sei se eu devo falar, se ele quiser ele fala daqui a pouco, mas tem algo bastante interessante escrito pelo Dr. Damasceno. E vamos falar de alguns temas e vamos entrar no clima da convenção da APAS junto com os nossos parceiros. Então, voltando aqui para cá hoje, o Dr. Damasceno tem algumas coisas com relação às novidades aí de IPI e outras coisas mais que nós vamos conversar um pouco com vocês hoje. Espero que tenhamos todos um bom programa. Por favor, doutor. Boa tarde, Sandoval. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham nesse espaço. Nosso agradecimento à Serasa e à PC Sistemas por oportunizar a veiculação dessas mensagens através do nosso consultor jurídico, a DASP, na nossa TV Web ao vivo. Vocês viram, nós estamos agora com a mensagem institucional bem moderna, segunda vez que é transmitida, e traz as mudanças, né, que ocorreram principalmente na cabeça do Sandoval e na minha, né, que nós estamos agora com menos cabelo, mas mais experiência, né, Sandoval? Ontem, eu até gostando, você devia ter continuado mais o preâmbulo que estava trazendo essas novidades para nós, mas ontem foi um encontro muito importante
E como o Sandoval já está anunciando, para o dia 6 de maio, nós voltamos à sistemática de termos o encontro presencial bimestralmente, né? Então nós tivemos agora no mês de março, que foi ontem, pula o mês de abril e vamos ter no mês de maio, logo no início, coincidindo com um grande evento do comércio varejista, que ocorre também lá no Centenorte, né? Centenorte. Nós aproveitamos a oportunidade, Sandoval, e até abrimos aos nossos associados a oportunidade de que eles nos mandem alguns questionamentos. Nós estamos elaborando esses encontros, tanto os presenciais como esse através da TV Web, buscando sempre aprimorar a informação dentro daquilo que vai entrar em vigor. Tanto que hoje nós vamos tratar de 2 assuntos, são 3 assuntos. Um entra em vigor no dia 17 de abril próximo, mas ainda depende de regulamentação e vem em benefício de todos, que é a nova lei dos caminhoneiros, a nova lei dos motoristas, empregados e não empregados. Nós vamos abordar no programa de abril, porque o espaço vai ser pouco hoje para nós tratarmos os outros 2. E vamos hoje novamente fechar aquela questão que já levantamos no programa anterior, que diz respeito à exigência do IPI no atacado de cosméticos e perfumaria, com mais detalhes. E também o aumento que foi implantado já pelo novo ministro da Fazenda, na exigência da tributação, do PIS e da COFINS na importação de alguns produtos. Também muitos produtos, Sandoval, ligados ao mesmo segmento de perfumaria e cosmético. Então nós vamos abordar isso aí e o do motorista nós deixamos para lá, para abril. Mas nós gostaríamos realmente de que dentro desse dia a dia que nós elaboramos, buscamos elaborar esse noticiário, esses comentários para que nossos associados fiquem atualizados, que eles também nos mandem pela ADASP, para a ADASP ou diretamente para o meu e-mail, sugestão de temas ou algumas dúvidas que eles tenham do dia a dia da empresa, que nós possamos também elaborar estudos e trazermos para o debate através do nosso meio de comunicação da TV Web. Não é isso, não? Porque aí nós podemos oferecer, até no encontro presencial, alguns temas que são mais palpitantes. Também queremos dizer para vocês que nos assistem que nós abordamos esses temas, mas algumas dúvidas que vocês tiverem no dia a dia da administração da empresa, o setor pessoal, o setor fiscal, o setor tributário, o setor contratual, podem mandar sua consulta para a DASP, que nós teremos o maior prazer em responder por todos os meios de comunicação que nós dispusemos, né? Ou nós dispomos, melhor dizendo, que é o e-mail, é a correspondência, é o telefone. Hoje já tem até as redes sociais, o WhatsApp, né, que é um meio, né, para comunicações curtas, que dá para que nós possamos atender a todos vocês. Mas foi muito bom o encontro de ontem, a participação maciça de diversos empresários com seus assessores, alguns advogados de algumas empresas, contadores, chefe do setor de administração, chefe do setor de RH, e levaram alguns questionamentos sobre o último programa que nós fizemos, que foi naquela medida provisória 664 e a 665, que altera os direitos trabalhistas e sociais, e nós tivemos a oportunidade de um bom debate ontem na churrascaria Fogo de Chão. E esperamos, obviamente, contar com a presença de todos vocês no nosso encontro do dia 6, né? Ficou marcado dia 6 de maio, no dia 6 de maio. Vocês aproveitam e vão ter a oportunidade de almoçar conosco, debater conosco e em seguida visitar a feira da APAS, né? APAS. Da feira da APAS. Aproveitar aqui que já está usando também, é o costumeiro, melhor dizendo, mandar um abraço para a equipe de trabalho da ACAD, lá no Ceará. Nós estamos lá já nos estudos finais para implantar o nosso programa também mensal através da web. Está lá nos acompanhando o diretor de marketing, o Antônio Farias, a diretora executiva, a Kátia, a nossa diretora financeira, nada que sempre falar dela, porque é quem coordena os pagamentos. Por favor. A Ticiane Noca, e aquele que faz o intercâmbio de comunicação entre todos nós, que é o Ivanildo, que atende as ligações e faz as comunicações. A todos vocês o nosso abraço e amanhã vocês vão folgar, né? Vão para a praia, que amanhã é feriado no estado do Ceará, é dia de São José. É o dia da esperança do inverno, o dia que se espera muita chuva, Sandoval, que é quando o nordestino acredita que o inverno vai ser forte, é quando chove no dia 19 de março, né?
Tem aquela música do Patativa do Assaré, que fala que passou setembro e a última esperança fica exatamente no dia 19 de março, que é o dia. Se chover até 19 de março, nós vamos ter inverno. Se não chover, no dia 19 de março, a partir do dia 20, já se perde a esperança e o sertão fica praticamente abandonado e os retirantes começam a sair das suas casas, das suas terras, buscando os centros, né, urbanos na busca da salvação. Hoje até que a coisa melhorou muito, porque tem no interior muita acumulação de água da chuva através de cisterna, e esse sistema de cisterna tem diminuído o sofrimento do nordestino. Mas o nordestino, ele é acostumado com a seca, ele vive com a seca, ele sabe conviver com a seca. Perde o seu rebanho e em seguida já está novamente com o rebanho. Perde a sua plantação e em seguida já está novamente com a sua plantação. É acima de tudo um forte, como já dizia o poeta, né? Nós vimos aqui o sofrimento do paulista e do paulistano como um todo, com o problema da abastecimento de água aqui, mas lá para nós é costumeiro essa dificuldade do abastecimento, essa dificuldade da água lá para o povo nordestino. Mas eles já são acostumados e vão levando a vida como Deus permite que seja, né? Dentro de uma verdadeira procissão também, como dizia Gilberto Gil. Vamos pegar aqui o nosso programa, que eu não estou aqui para poetizar, né? Não estou aqui também para prever, mas desejando que Deus realmente dê um bom inverno para todos os brasileiros, que dê água para todos os setores, porque não é só o Nordeste que está precisando. Está precisando diminuir um pouquinho lá no Acre e distribuir melhor, né, para todo o Brasil. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, todos nós estamos precisando de chuva para abastecer os nossos reservatórios e que nós não venhamos mais a ter dificuldade e nem tampouco a diminuição do uso. Que haja realmente um controle de todo aquele que saiba usar adequadamente esse patrimônio que é a água. Muito bem, eu pediria ao nosso técnico que colocasse na tela o slide número 2, que é exatamente o tema que nós vamos abordar agora, que é a exigência do IPI no atacado de cosmético e perfumaria. No nosso slide 3, nós trazemos um resumo mais ou menos do que foi a consequência dessa mudança que entra em vigor no dia 1º de maio próximo, no dia do trabalho. Então veja o seguinte, o que aconteceu com a mudança? Houve uma equiparação da empresa atacadista interdependente à indústria. Nós vamos mais na frente nos outros slides verificar o que é que identifica uma empresa como interdependente de outra empresa industrial. Pode permanecer com o slide na tela. Ele também, nós vemos aí que é aplicado o regime de não cumulatividade. Na prática, é a tributação da diferença, da transferência do valor. Ou seja, a diferença da transferência do produto da indústria para a empresa interdependente. O que vai ser? É muito fácil, porque pelo Instituto da Não Cumulatividade, a empresa atacadista vai recolher o IPI, que é o imposto de produção, por isso que ele se equipara à indústria, porque o IPI é o imposto de produção, calculando a alíquota estabelecida para cada produto conforme o regulamento, a tabela, né, de tributação que é a TIP, TIPI, TIP, lá tem o percentual aplicado sobre a diferença do produto da aquisição para o valor da venda desse produto, seja para o outro atacado, ou seja para o varejo, pela empresa interdependente. Óbvio que o meio de cálculo do IPI a ser pago pela empresa interdependente, tendo em vista o Instituto da Não Cumulatividade, é a questão do débito-crédito. Calcula a alíquota cheia em cima do valor de venda e deduz o IPI destacado da nota de aquisição. É um crédito só e um débito só. É diferente do cálculo do IPI pela indústria, que tem que pegar a variação dos créditos do IPI conforme o que é autorizado na legislação para cada insumo da produção. Então há uma certa variação, Sandro, para a apuração pela indústria. Já no atacado interdependente é mais direto, porque só tem um crédito
que é o que vem destacado na nota fiscal de transferência ou aquisição, e um débito, que é aquele que é aplicado sobre o valor de venda do atacado interdependente para o atacado generalista ou para uma loja ou uma empresa varejista. Nós temos aí que, conforme a legislação, que esses produtos, nós vamos daqui a pouco mostrar cada um e com a sua nomenclatura, o seu número de nomenclatura, de classificação, ele está variando essa alíquota entre 15% e 20%. 15% e 20%, o que nos autoriza a informar que haverá um aumento médio no consumo em torno de 12% nesses produtos. Então, não tem dúvida que a partir do dia de 1º de maio haverá um aumento pré-estabelecido em torno de 12%. Implica o quê? Que a empresa que trabalha no ramo comercial com esses produtos, porque é perfumaria e produto de higiene pessoal, uma boa parte, que não são todos, nós vamos relacionar, poderá se prevenir com um estoque melhor, até para que ele vá diluindo esse custo ao longo dos meses subsequentes a maio, quando será o produto adquirido com esse aumento em virtude do aumento da carga tributária, como eu disse, que vai girar em torno de 12%. Nós vamos, para entender melhor, caracterizar o que é uma empresa interdependente. Está uma letrinha pequena, mas eu peço que coloque o slide número 4 na tela, para você ver. Acho que dá para ler direitinho. Ó. Caracterização da interdependência entre duas empresas. Essas normas, elas são estabelecidas pelo regulamento do IPI, mas o contribuinte do Estado de São Paulo já teve a oportunidade de acompanhar muito de perto essa caracterização, quando em 2008 foi implantado o regime de substituição tributária do ICMS. Todos nós que naquele tempo já lidávamos com esse assunto, fomos pegos de surpresa no final de 2008 para em vigência no início de 2009, com um percentual, o IVA-ST de agregação para esses produtos, de 160,5%, que era exatamente o valor que foi apurado da diferença entre o preço ao consumidor, preço de varejo ao consumidor, e o preço de transferência da indústria. O delta de variação que ocorreu está em torno de 160. Óbvio que foi preciso haver um novo estudo e esses percentuais ficaram em 3 faixas. Para o atacadista generalista, o distribuidor generalista, com os produtos de 17%, que aqui dentro dá 18%, ficou a alíquota de 30%. 31 quebrado, 30,5% parece. Para as mercadorias com alíquota de 25%, ficou 60%, 61 quebrado. E para o atacadista interdependente, ficou a alíquota de 160%. A alíquota não, o IVA, né, Sandoval? IVA. Não é a alíquota, é o IVA. O IVA de 160%. Nós vamos retomar novamente o slide para ver agora o que é que caracteriza uma empresa interdependente. Vocês estão vendo o item 1. Isso é o inciso de um artigo da lei. Quando uma delas tiver participação na outra de 15% ou mais do capital social. Essa participação pode ser pela empresa, pessoa jurídica, como sócio da outra pessoa jurídica, pode ser por seu sócio ou acionista, ou por intermédio de um parente desse acionista ou do sócio, até o 2º grau, ou ainda pelo cônjuge, a mulher ou o marido da mulher, se for, o marido da mulher é bom, não é? Mas é preciso dizer o marido da mulher, porque hoje nós encontramos até o marido do marido, né? Um negócio complicado aí, mas no caso aí ele está prevendo o casamento, o cônjuge dentro do casamento. Óbvio que está nessa mesma responsabilidade aquele que mantém uma união estável, não tem... Porque os que vivem em união estável, tem um regime patrimonial do casamento com separação parcial de bem. Então, para todos os efeitos, perante a lei, aquele que vive em união estável, ele tem a mesma responsabilidade do que tem o casado no regime patrimonial parcial de bens. Por conseguinte, o fisco pode ir atrás dessa... Eu, no caso, eu me separo somente para proteger o patrimônio. O fisco pode buscar isso aí.
O 2, quando de ambas uma mesma pessoa fizer parte da condição de diretor ou sócio com função de gerência. Independente do nome que der, gerente, superintendente, administrador, o nome que for dado, a denominação não interessa. É a função em si, é a responsabilidade em si e a prerrogativa da administração que tem aquela pessoa. Então, se tiver um administrador comum entre as duas empresas, ele também demonstra interdependência. Porém, é bom que nós chamemos a atenção que tem a figura do administrador, Sandoval, que não traz essa relação, que não traz essa responsabilidade e nem traz essa interdependência. Qual seria? Nós sabemos que após a entrada em vigor do novo Código Civil, que foi do dia 10 de janeiro de 2002, a Lei 10.406, ela entrou em vigor no dia 10 de janeiro de 2003 e estabeleceu diversas regras para as sociedades limitadas. Vedou que os cônjuges casados do regime de comunhão universal de bem sejam sócios da mesma empresa, né, porque eles teriam uma comunhão patrimonial, né, comunhão universal de bem, comunhão patrimonial, então não caberia os dois constituírem uma sociedade de responsabilidade limitada. E criou a figura do sócio gerente, do sócio administrador e do administrador independente. O gerente, ele tem que ser obrigatório. Antigamente nós tínhamos a figura, melhor dizendo, do sócio-gerente. Esse sócio-gerente passou a ser denominado de sócio-administrador. E a figura do gerente é sempre de um subalterno, de um empregado, que com CTPS assinada. E o administrador pode ser o sócio, quando ele passa a ter a denominação de sócio-administrador, que ele pode ser nomeado no contrato social, ou pode ser nomeado numa reunião da administração, com essa ata registrada na junta comercial, como também pode ser o administrador uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que tenha uma pessoa que é formada em administração, que é contratada para ser administrador daquela empresa. Se essa pessoa for não participar do quadro social de nenhuma das sociedades em questão, for uma terceira contratada dentro da lei para ser administrador, óbvio que não constituirá a interdependência. Eu queria fazer um comentário, enquanto você toma água. Muito antes de todas as leis do próprio Código Civil, uma companhia, eu posso falar o nome porque é uma companhia séria, uma companhia antiga, uma companhia de talvez 200 anos lá na Holanda e na Inglaterra, a companhia Unilever. A Unilever, ela adquiriu fábricas aqui no Brasil com o nome de Indústrias Unilever Limitada, S.A., não sei, há muitos anos. E depois constituiu a Unilever como distribuidora. Esse é o caso típico do que o Dr. Damasceno está falando. Então, a fábrica, ela tem seus insumos, seus custos, e passa para a Unilever, que é a distribuidora, com os preços baseados nesses custos. Quem paga o marketing, quem paga a administração, a logística e remete lucros é a Unilever. Portanto, a Unilever, quando vende para os nossos associados ou para as suas vendas diretas para os supermercados, ela coloca todas essas margens. Então, o IPI que vem na transferência ou na venda, na operação da indústria de Gessilever para a Unilever, e leiam qualquer companhia. Eu estou citando essa como exemplo porque é uma coisa antiga, anterior de mais fácil a qualquer percepção, coisa, né? mais fácil percepção. É uma coisa anterior a tudo isso, eles fizeram isso lá atrás desta forma e estão enquadrados nesta coisa de interdependência. Então, serve para todas as outras companhias. Então, o que acontece? Se os insumos, custos, matéria-prima, embalagem, mão de obra para fabrico disso, faz um produto virar, sei lá, R$1, na transferência para a Unilever, e a Unilever, para poder pagar tudo que eu falei aqui, mais coisas que eu não falei e não sei, ela precisa vender esse produto a 10. Então, o IPI vinha sobre 1. Agora, tem que ser sobre o 10 quando ela vender para os nossos associados. E é nesse contexto que o Dr. Damasceno aproxima uma conta de aumento de 12% no valor final desse produto. O que nos induz a dizer aos senhores distribuidores que ainda no mês de março e no mês de abril,
cada um dentro da sua possibilidade, dentro do seu entendimento, e que nos parece é que você devia fazer um estoque um pouco maior, porque a partir do dia 1º de maio, parece, né, é um feriado, a partir do dia 2 de maio, os produtos que estão listados naqueles slides, naquelas transparências que o doutor Damasceno demonstrou ali, eles vou virão... passar, os produtos vai mais na frente, os slides futuros. Não passou ainda? Não, tá. os produtos não. Então vai passar ali os produtos. Esses produtos, certamente não, com certeza virão com majoração de preço por conta desta nova norma que as companhias têm que pagar a diferença deste IPI na venda a seus clientes, as companhias interdependentes. Então, é só para deixar claro isso para todos vocês. Eu fosse distribuidor atacadista desses produtos, eu pensaria seriamente em melhorar meus estoques agora, não deixar para a segunda quinzena de abril, porque então, de repente até não tenha produto mais para comprar. Ou já vá com aumento, né? Não tenha mais produtos para comprar, porque a fábrica não é de borracha, né? Quer dizer, ela tem um limite de produção. Isso é apenas a tentativa de contribuição aí para o raciocínio de vocês. Doutor. Muito bem. E só fechando aqui ainda o quadro da interdependência, que identifica essa interdependência, eu coloco o slide número 5. E esses slides vão ficar no site da DASP, para que todos possam acompanhar, mas está aí, ó, o 3 e o 4 são, na verdade, são 5 itens, não havia mais um slide, mas aqui nós temos no slide 5, quando uma empresa tiver vendido ou consignado a outra, no ano anterior, mais de 20% no card de distribuição, com exclusividade. E no item 4, tem quando uma delas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente de um ou mais produtos produzidos pelaquela unidade industrial. A unidade industrial produz diversas linhas e tem uma ou duas linhas que é 100% destinada a um distribuidor. Esse distribuidor se caracteriza como interdependente. No slide 6, fechando aí das características, nós temos aí quando uma vender a outra mediante contrato de participação ou ajuste semelhante, produto tributado que tenha fabricado ou importado. Digamos, uma indústria importa e pode até importar de uma forma de embalar, modificar o seu formato no Brasil e transferir para a unidade comercial, né? Então, essa transferência, se for 100%, obviamente, também fará das duas uma interdependência. Enquanto uma importa ou fabrica e passa 100% para a outra, as duas ficam na forma interdependente. No slide número 7, nós começamos a mostrar para vocês quais são os produtos e a fundamentação legal que ocorrerá na mudança. Ó. O decreto é o 8393, que foi publicado no dia 29 de janeiro passado, e, obviamente, dentro da noventena prevista na legislação, quando há oneração de tributo, tem que esperar 90 dias, vai entrar em vigor no dia 1º de maio, porque nós temos o mês de abril, aliás, nós temos o mês de fevereiro, o mês de março e o mês de abril. Completa os 90 dias, entra em vigor no primeiro dia útil do mês subsequente, que é no dia 1º de maio. O senhor Daval disse que é feriado, mas não é proibido trabalhar não, é o dia do trabalho. Não é proibido trabalhar não, que o dono da empresa pode trabalhar, né? Não tem tempo ruim, tem que trabalhar mesmo, é o dia do trabalho, não é para ficar em casa brincando, é para ir trabalhar. Então volte aí, por favor, slide número 7, que lá, aí nós vamos ver os produtos. Veja bem, está aí a classificação. Ele alterou o anexo 3 da Lei 7798 de 1989, nós temos perfumes em forma de extratos, está aí a classificação. Óbvio que pela classificação vocês vão saber que tipo de perfume é, que a classificação já diz quais são os perfumes. Laques para cabelo, produtos de maquiagem para os lábios, são os batons, né, os famosos batons. Tem outros produtos, né? Mas aliás, hoje tem o batom que é feito, colocado com pincel, tem um batom de todo jeito aí, né? São aquelas tinturas para o lábio, então estão chamando aí de produtos de maquiagem para os lábios, que generaliza tudo. Outras preparações capilares, porque tem umas preparações específicas que não estão nesse código 33059000. Aí são as outras que não estão especificadas pelo nome. A 340420, que é o produto de maquiagem para os olhos, e o 33071000, que é a preparação para barbear, antes, durante e depois. Eu sempre brinco com aquela propaganda,
primeiro um tchan, depois um tchan e depois tchan, né? Propaganda aí de uma do produto, né? Do equipamento de barbear que tem 3 lâminas. No slide número 8, nós temos ainda algumas preparações, que o código é 3304-3000, preparação para manicures e pedicures. E sais perfumados e outras preparações para banhos, aquele que se joga dentro da água para ficar perfumado, fazer espuma, né? Ficar gostoso tomando um vinhozinho alegre, ou então um bom uísque, né? Que é o 3307-3000. Cuidado para não dormir e morrer afogado. Né? Aí veio 33. Aliás, Sandoval, eu cheguei em casa um dia muito enfadado e minha mulher foi cuidar de mim com muito carinho. Pegou uma dose tem um uísquezinho que balança assim, né? Que deixa ele beber só em olhar para a garrafa, que é o swing. Peguei uma dose de swing, um copo de cristal, um gelinho, deitei na banheira e a mulher disse, vamos botar aqui um perfumezinho, um sais para fazer. E eu estava tão enfadado que começou aquele negócio todo e ela quase botou mais do que eu que devia. Eu sei que ela esqueceu de mim e eu de mim também e dormi com a máquina ligada. Quando ela cuidou, a espuma estava passando por baixo da porta do banheiro, sabe? Que correu lá, eu quase me achava dentro da banheira. Então, vocês tenham cuidado aí com esses produtos que você pode dormir e acordar no outro mundo, né? Acordar bem triste porque não bebeu o bom uísque que estava ali colocado. Aliás, o meu estragou, porque encheu de espuma e minha dose foi de espuma abaixo, não foi de água abaixo. Nós temos ainda no slide 9, mais alguns produtos, ó, que são cadê? 3307, 4, que é preparação para perfumar ou para desodorizar ambiente, incluindo as preparações odoríferas para aquelas cerimônias religiosas. Né? 3305-2000, preparação para ondulação, o alisamento permanente de cabelo e, por fim, essa 3307-9000 são outras reparações para barbear. Né? Doutor, deixa eu dar uma... Pois não. Agora é só uma curiosidade religiosa não, né? De observação. Ali para as preparações religiosas, no Nordeste usa muito aquelas colônias que as pessoas jogam para Iemanjá. Está ali. Então, está aí. Tem também aí uns produtos importados, que é umas varinhas, né, que bota lá para incenso, né? Os incensos também, que colocam ali para o ambiente ficar purificado e os maus espíritos correrem com medo. Então aquilo dali tudo. Aliás, esse negócio de tratar dessa religiosidade, quando era menino, eu vi muito nas encruzilhadas, pode vir até o bicho que ia dar no jogo do bicho, umas galinhas bonitas, uma garrafa de cana e uma vela acesa. Hoje já estão fazendo chamava de despacho. Hoje já está tão difícil que está fazendo despacho com caldo quinó, né? Lógico, muito rápido. Concentrado. Concentrado, com a propaganda da quinó de graça aí, viu? Então, nós vamos chamar os nossos comerciais, daqui a pouco nós voltamos tratando do aumento do IPI na importação de alguns produtos. Por favor, nossos comerciais. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, educar os filhos, ver os netos crescerem. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Sua magnitude geográfica, populacional e econômica é tamanha que pode ser comparada à de um país, fazendo com que ele seja apontado por muitos como a locomotiva do Brasil. Uma importante região global, com acesso às principais rotas rodoviárias e aeroviárias, principais redes de informações, sede de filiais de empresas transnacionais de importância mundial, instituições financeiras, dona do maior parque industrial e do maior produto interno bruto entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário,
Um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do Estado, que, por meio de um trabalho diligente e constante, faz com que São Paulo tenha papel de protagonista entre os estados da região Sudeste. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do Estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor no Brasil. Atuando como representante legítima do grande número de empresas que constroem esse perfil de destaque no plano nacional e para mostrar a verdadeira função econômica e social do segmento, a ADASP, desde o início de suas atividades, tem procurado sentir, ouvir e dialogar com seus associados, colocando em prática os seus próprios objetivos, seu plano de ação e suas estratégias de atuação, de forma a constituir-se em organismo vivo, intérprete e veículo das aspirações do comércio atacadista de produtos industrializados de consumo básico junto ao poder público, às entidades econômicas com que se relaciona e com as demais instituições do Estado. Para materializar essas propostas voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento do comércio atacadista distribuidor, bem como da cadeia de abastecimento, incentivando o intercâmbio entre indústrias, prestadores de serviço e empresas do segmento, a ADASP regularmente realiza encontros com autoridades do governo, entidades ligadas à cadeia de abastecimento e fornecedores de produtos e serviços, bem como promove uma série de atividades voltadas a informar, esclarecer e atualizar seus associados sobre os mais diversos temas. Entre elas, palestras e debates via seu canal exclusivo de internet, a TV Web ADASP, além da publicação de uma newsletter semanal e de um informativo mensal, contendo as principais notícias ligadas ao setor. Por tudo isso, atuando em diversas frentes, a ADASP é uma entidade bastante presente no dia a dia de seus associados, ciente de suas responsabilidades, focada em sua missão e compromisso de agregar forças, estabelecer parcerias duradouras e liderar ações que tragam benefícios não só para o mercado atacadista distribuidor paulista, mas também para toda a sociedade. ADASP, parceiros e associados, juntos, construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo. Olá, amigos. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco do nosso programa de hoje. E vocês viram aí a apresentação do nosso vídeo institucional da ADASP, e que nos enche bastante de orgulho de ser o Estado de São Paulo, essa pujança, essa riqueza, essa boa vontade em todos esses aspectos. A gente cada dia mais admira o próprio país, o Estado e o trabalho. Nas manifestações de domingo, nós respondemos por metade das manifestações registradas no país. E, claro, quando o doutor Damasceno vem aqui falar de aumento de tributos, aumento de preço, aumento de arrecadação para o governo federal, a gente fica num dilema danado, porque nós queremos o bem-estar de todos, e os impostos significam que eles seriam dirigidos, canalizados para o bem-estar de todos. Não é o que a gente tem visto nesses últimos tempos, e nós ficamos muito tristes com isso. E se você também fica triste, no dia 12 de abril terá uma outra manifestação, e se você achar que deve vestir uma camisa verde e amarela, sair na rua, faça isso, porque eu vou fazer, eu fiz isso, a maioria dos meus amigos também fez, e a gente tem que, quando tiver aumento de arrecadação, que isso seja dirigido para os necessitados, para os serviços, para a infraestrutura e não para bolsos de bandidos.
A gente espera que o ministro Levi, muito bem intencionado, uma pessoa de bem, consiga convencer a sociedade de que isso precisa ser feito. Em contrapartida, nós temos que ir para a rua para tirar os ladrões do nosso dinheiro, do dinheiro da sociedade, que são desviados. Até para quem está preso recebe dinheiro hoje, estando na cadeia. Quer dizer, então, precisamos demonstrar nossa cidadania, nossa civilidade. Se você fica inconformado, então dia 12 é mais uma oportunidade de sairmos às ruas. Enquanto isso não ocorre, vamos conversar um pouco mais sobre estes aumentos de preços resultantes dos aumentos dos tributos anunciados aí e descritos pelo Dr. Damasceno. Então, voltemos aos temas, Dr. Damasceno. Voltemos aos temas. Agora, esse seu preâmbulo aí me fez lembrar uma forma de esquentar dinheiro desviado nesses movimentos aí, nos petrolões da vida. Você se lembra aí que um ex-ministro estava preso e foi condenado a pagar um certo valor para a União, né, devolver, pagar, indenizar, era uma multa da condenação, e fez uma campanha nas redes sociais para angariar, precisava de 1 milhão, parece. 1 milhão e 100. 1 milhão e 100, conseguiu 3 milhões. Você sabe onde esse dinheiro veio? Agora estou aqui imaginando. Esse dinheiro é o nosso dinheiro que estava guardado, escondido, eles esquentaram parte dele e entregaram, e está aqui o teu dinheiro de volta, pagando a minha conta. Ou seja, eu paguei com o que é teu, eu te paguei com o que é teu. É uma vergonha, né? É uma vergonha, mas é isso. Pelo menos esperamos que, de forma clara, cristalina, dentro dos parâmetros da lei, seja tudo devidamente apurado e os culpados sejam realmente punidos. E com punição exemplar, para que se evite. Porque a punição do mensalão foi uma brincadeira, só sobrou para o Marcos Valério, para aquela senhora lá do Banco Rural, né? Cátia Rabelo. É Cátia Rabelo o nome dela, lá do Banco Rural? Eu acho que é. Porque Cátia Rabelo é a ministra, né? Ah, é verdade. Acho que a Cátia Rabelo, nome qualquer desse aí. A Cátia é ministra, ministra da Agricultura, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, né? Então, eu sei que a moça lá, a senhora lá do Banco Rural, é porque confundiu rural com agricultura, né? Aí foi assim. Mas eu sei que alguém está preso. Esse aí, o Genuíno já está perdoado, os outros ainda continuam trabalhando, dono de empresa e mais empresas, que é normal, na vida normal. Então não serviu de exemplo. Em seguida vem esse da Petrobras, bem maior. Então nós precisamos de uma punição exemplar para que o Brasil volte à sua moralidade. Você vê o seguinte, é um país forte, um país de gente trabalhadora, de gente dedicada, de gente honesta, com esse bando de desonesto desviando as verbas. É um país tão forte que com tudo isso o país ainda continua crescendo, ainda continua atendendo a sua população. Está certo que alguns governos utilizam-se da pobreza de muitos para se manter no poder com o dinheiro de poucos. Pega o dinheiro de poucos para distribuir com muitos, de uma forma de conquistar votos e permanecer no poder. De forma inadequada, é preciso, na verdade, uma conscientização maior. Esse movimento que aconteceu domingo foi muito interessante, que foi, como você citou, foi um movimento pacato, a população na rua, querendo moralidade, querendo respeito à sociedade. Ninguém quer excesso e não houve excesso. Alguns excessos de alguns pedidos, óbvio que aquilo nós deixamos de lado, mas o que nós estamos querendo é, dentro da democracia, que nós possamos viver como um verdadeiro cidadão, cada um respeitando o que é do outro, cada um cumprindo com a missão que lhe foi atribuída e aquele compromisso que se assume quando se assume um cargo público, que seja exercido dentro da lei, das normas da moralidade, da transparência, do respeito à coisa pública. É isso que nós esperamos de nossos governantes. Ou Abreu ou Rabelo, uma está presa, a outra é ministra. Então, agora eu estou em dúvida agora. Eu deixo a dúvida, os senhores aí sabem de quem nós estamos falando, né? É a ex-presidente, superintendente, presidente do Banco Rural que continua preso. Os dois pagaram o pato, né? É isso mesmo. Os outros não, né? Agora já nesse outro já começaram a confessar, porque a delação premiada... Eu digo, é Abreu ou Rabelo. Uma é Rabelo, outra é Abreu. Uma está presa, outra é ministra. Eu não sei qual que é agora. Eu continuo na dúvida. Eu continuo na dúvida. Tá bom. Mas vamos retomar nosso tema. Eu pediria que colocasse na tela o nosso slide número 10,
que traz o título do nosso tema agora, que nós vamos abordar na sequência do nosso programa. Vamos lá, técnica, por favor. Um déficit muito grande, ou seja, é o país atendendo a um grupo em detrimento do outro e enfraquecendo a própria, digamos, a própria administração pública. Nós estamos deixando de lado essa questão do desvio de verbas, então estamos tratando de um Brasil sério. Então, por isso eu digo, é necessária essa adequação. E tudo é feito à base de um estudo muito bem elaborado que demonstra essa defasagem. Óbvio que nós não podemos aceitar no Brasil a implementação de arrecadação através de leis inconstitucionais. O governo tem mania de jogar a lei de forma inconstitucional e aumenta a tributação da noite para o dia, tornando o Brasil numa situação de instabilidade. E essa instabilidade prejudica os investimentos externos no Brasil, prejudica a vinda do empreendedor para o Brasil. Só fica aqueles que já estão aqui, que são brasileiros, porque no momento em que há uma certa instabilidade, o dólar foge do Brasil, tudo foge do Brasil. E ficamos nós aqui lutando para fechar as brechas. Nós, desde a época do plano Collor, ainda com aquela ministra da Fazenda, Zélia Cardoso, que dizia que a instituição de tributo do Brasil é como aquelas casas de reboco. Você joga o barro na parede, o que segura na parede é exigido do contribuinte, o que cai no chão o contribuinte pode apanhar, mas com medo de lavar um bolo de barro novamente ele não apanha. Ou seja, porque ele tem medo, porque normalmente não administra direito, ele não vai apanhar o barro dele que caiu no chão, né? Então é dessa forma que ela dizia que se implementava tributação no Brasil. E assim, aqui e acolá é preciso se acionar o Poder Judiciário na busca da correção da legalidade das leis tributárias. E assim foi decidido na importação, no IPI, no PIS e na COFINS sobre importação, o Supremo Tribunal entendeu que era irregular aquela forma de cobrança e derrubou. O sistema já está adequado à legislação ordinária brasileira. Mas com isso, o produto importado fica beneficiado em relação ao fabricado no Brasil, similar fabricado no Brasil. E essa correção que vem vai trazer um aumento para os produtos que são importados. E nós vamos ver aí quais são esses produtos que são importados, no sentido de que possa entender. Essa norma de aumento entra em vigor a partir do dia 1º de maio também, em obediência à noventena. Nós temos aí o slide número 14,
né, que já traz aí para vocês o que aconteceu. A medida provisória era número 668 de 2015. Vocês viram que para aumentar o IPI, nós falamos que foi um decreto 8393. Por quê? Porque a legislação do IPI já atribui competência ao Poder Executivo Federal de modificar os produtos e as alíquotas dentro da necessidade de controle, como um meio de controle da produção. Assim sendo, através de decreto, obedecendo a noventena, os 90 dias para a exigência. Mas não precisa de ser mandado um projeto de lei ou uma medida provisória para o Congresso Nacional. Basta um decreto do Poder Executivo, como nós já citamos, foi o decreto 8393. Em relação ao PIS e a COFINS, que são contribuições, é necessária que haja uma lei específica. E, por força da urgência, conforme demonstra a defasagem e o clima que nós vivemos de instabilidade, justificando as normas do artigo 62 da Constituição Federal, que estabelece a urgência para a adoção de medida provisória, foi editada a medida provisória número 668. Bom, o que diz essa medida? Altera a Lei 10.865 de 2004, dizendo o seguinte: a entrada de bens estrangeiros no território nacional, de qualquer bem, nós vamos ver as exceções nos slides seguintes. Diz o seguinte: hoje é exigido o PIS, deixa o slide anterior mesmo ainda, exige ainda o PIS de 1,65 e a COFINS de 7,6%. Vai ficar a partir do dia 1º de maio para esses produtos generalizados, de 2,61 para o PIS e 9,65 para a COFINS. Os senhores façam os cálculos aí e vejam qual o percentual de aumento que vai dar no produto até a partir do dia 1º de maio em diante. No slide seguinte, nós temos os produtos farmacêuticos. Hoje está de 2,61 para o PIS e 9,9% para a COFINS. Vai ficar 2,76 para o PIS e 13,03 para a COFINS. Então vocês têm aí um aumento de 9,9 para 13,3. Quase 4%, né, Sandoval? Aí, né, quase 5%, né? 4 e os quebradinhos. 4 e os quebradinhos. Então você vê que é um aumento bem relevante, né? É relevante sim, porque é exatamente em cima daquela base de entrada. Qual é a base de entrada? É o valor da importação sem o tributo agregado, porque a questão judicial, Sandoval, era que se calculava o PIS e a COFINS em cima do valor do produto no Brasil, já com os tributos de importação, né? O imposto de importação e o ICMS de importação. Estava a base de cálculo. O Supremo Tribunal Federal mandou retirar esses impostos da base de cálculo, o que reduzia a base de cálculo. Agora ela não pode ser atualizada, mas a alíquota do cálculo está sendo atualizada. Então, vai mais ou menos equiparar o valor que estava antes da decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. No slide seguinte, nós temos os produtos de perfumaria, aqueles que nós falamos agora há pouco, né? E tocador e higiene pessoal, que são os mesmos produtos que nós tivemos aumentado o IPI. Então, aqueles produtos aí, obviamente, agora generalizados, né? Não são só aquela nomenclatura, aqueles códigos que nós vimos em relação ao IPI. Hoje, até o dia 30 de abril, nós vamos ter 2,2% para o PIS e 10,3% para a COFINS. E a partir do dia 1º de maio, esse 10,3% vai passar para 16,48% e o 2,2% vai passar para 3,52%. Então vocês veem aí que é um aumento bem acentuado, que nós vamos 60%. Nós vamos ter em torno de 60%, né? Então, as regras de cálculo do crédito permanecem inalteradas. Quem já trabalha com esses produtos sabe perfeitamente como calcular. Só vai mudar a alíquota direta do produto sobre a base de cálculo a partir do dia 1º de maio. Então, essas alturas já é quase impossível se importar mais produto, né? Agora, mas ainda tem o mês de abril todinho para a importação desses produtos ainda nos preços antigos. Mas a partir do dia 1º de maio, no momento que a mercadoria entrar no território brasileiro, que já for desembaraçado, já vai pagar esses tributos com as novas alíquotas pelo importador. Pois não, Sandoval?
Aí é só uma questão de nariz, né? Porque não está escrito em lugar nenhum. Você considerando a última sua explanação a respeito desses aumentos que passam a vigir daqui a pouco, considerando que você falou lá atrás do aumento do IPI quando da venda do distribuidor interdependente para o mercado como um todo, o que eu estou vendo aí é que o Estado já está enxergando, o Estado, eu digo a nação, aí o caso do governo federal, né, que é o arrecadador de IPI, PIS, COFINS, ele já está enxergando, na minha opinião, esta coisa da cobrança monofásica de PIS e COFINS para esse tipo de mercadoria que ficou totalmente diferente, porque é coisa de 11, 11,5%, 12% de cobrança monofásica. Portanto, dentro da operação com distribuidores interdependentes, o preço dele para o distribuidor interdependente está contemplando o PIS e COFINS. A partir do distribuidor interdependente para o mercado como um todo, não contempla mais porque ele é monofásico. Então tem uma distorção aí que vinha beneficiando preços. Não sei quem, mas vinha beneficiando preços. Tenho a impressão que o governo já está enxergando isso e o próximo passo vai ser exatamente a determinação que foi feita para o IPI vai fazer isso para o PIS e o COFINS na sua cobrança monofásica. Eu tenho certeza que vai acontecer isso esse ano ainda. Não sei se em um mês, ou 2, ou 3, mas o que a gente está vendo é que eles tomaram esse caminho e não vão deixar para trás o PIS e o COFINS da cobrança monofásica da indústria para o seu distribuidor interdependente. Não tenho dúvidas disso. É verdade, Sandoval, e é preciso ter sempre em mente que nós estamos com uma equipe no governo, uma equipe na Receita Federal, que já esteve na Receita Federal, no Ministério da Fazenda, que entende da iniciativa privada, que entende da tributação das empresas, que vive o dia a dia dessa tributação e sabe perfeitamente aonde há falha. Talvez, por enquanto, óbvio que eles não têm condição de reduzir tributação, mas vão fazer, digamos, estudo no sentido de que haja a correção dessas falhas aonde houver. Então, onde houver um beneficiário de algum incentivo que o governo possa corrigir para arrecadar mais, fique certo que é o que vai acontecer. Nós já tivemos, e fechando o nosso programa de hoje, nós tivemos a medida provisória da questão da desoneração da folha, que foi encaminhada para o Congresso Nacional, e que o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, devolveu, e que a presidente já devolveu para o Congresso Nacional através de projeto de lei. Aquilo dali vinha diretamente, por entrar em vigor imediato, era um tiro nas empresas que estavam adotando, principalmente algumas prestadoras de serviço, adotando a tributação para a Previdência Social sobre o faturamento, porque aumentou em mais de 300% a medida provisória, mais de 300%. O desaforo do Renan em devolver já vai ser transformado em lei e vai entrar em vigor. Vai entrar em vigor. Então, as empresas vão sofrer, pelo menos neste primeiro semestre, um aumento na carga tributária muito pesado. Sim. Vai precisar da adequação. E olha qual é a solução que eles estão dando. Nós tomamos conhecimento aí, nós acompanhamos de perto o movimento dos caminhoneiros no Brasil, com as paradas espalhadas por todas as rodovias do Brasil, buscando o quê? Questão do pedágio, questão da segurança, redução do preço do óleo diesel, que foi aumentado com a CID, com a contribuição de intervenção do domínio econômico sobre os petróleos, mais o aumento da gasolina, dois aumentos um em cima do outro, ou seja, diversos aumentos. Houve a sanção da lei. E você sabe qual foi a conclusão que o governo chegou, Sandoval? É que tinha mais... É porque no Brasil tem muito caminhão e pouca carga. Então, se tem muito caminhão e pouca carga, o frete não aumenta, o caminhoneiro fica insatisfeito. Solução? Tirar o caminhoneiro do mercado. Aí estão criando um regime de fiscalização, experimentalmente no Paraná e no Rio Grande do Sul, para multar o caminhoneiro quando eles cometerem infração. O caminhoneiro multado por infração à regra do trânsito, tenham cuidado, senhores caminhoneiros, multado por infração à regra do trânsito, não recebe o registro da ANTT ou tem o registro suspenso. Não tem o registro suspenso, não pode pegar frete, aí sai do mercado. É essa a solução. E paga o caminhão que jeito? Aí paga
Não paga o caminhão, não vai pagar o caminhão? Devolve o caminhão, né? Ao BNDES, quem vai aguentar é o BNDES. Então, que solução esdrúxula é essa? Eu não sei como é que a coisa vai funcionar desse jeito. Nós temos que arranjar uma solução, para aumentar a produção, para aumentar a circulação de riqueza, para aumentar o emprego, para aumentar as atividades econômicas e para aumentar a arrecadação dentro de parâmetros legais que todos possam pagar. Com isso, o Brasil cresce e tem atividade para todos nós. É assim que nós devemos ir. Parar com a roubalheira, parar com a falta de vergonha e ter vergonha na cara para... O exemplo que estão mandando, acho que é hoje que vai o pacote de medidas para combate à corrupção. Começa em casa, dando exemplo. Dando exemplo, os outros vão seguir e o Brasil crescerá. E nós teremos solucionado os problemas por que estamos passando. E assim nós encerramos mais esta edição do nosso programa Consultor Jurídico TV ADASP, ao vivo. E estaremos de volta aqui no próximo mês de abril, né, João? No final do mês de abril, para 26 ou 27, se um assunto urgente não nos convidar a voltar antes. Agradecemos a Serasa, agradecemos a PC por nos apoiar e a todos vocês que nos acompanham deste espaço. Eu passo a palavra para o nosso presidente Sandoval de Araújo para o encerramento e os nossos sinceros agradecimentos a todos vocês. Muito obrigado. Meus amigos, obrigado. Eu acho que nós cumprimos mais uma vez nossa missão de alguma forma, desta forma ao vivo, né? Trazer a vocês as novidades tributárias, para que vocês possam adequá-las às vossas atividades econômicas, dentro das vossas empresas. A gente tem muito mais coisa para fazer, nosso tempo é esse, nós fizemos dentro do tempo aquilo que a gente julga mais importante. Vamos continuar fazendo isso. Eu reforço a você que no dia 26 vai ter um outro programa desse, falando um pouco mais sobre essas novidades, sobre as coisas que vão acontecendo. E no dia 6 de maio, na quarta-feira, nós teremos um almoço no Fogo de Chão do Center Norte, que eu gostaria que vocês agendassem, colocassem bem grande aí na vossa agenda, que nós gostaríamos muito da presença de vocês no almoço. É uma coisa bastante gostosa, como foi ontem, bastante descontraída, a gente pode trocar ideia, rever amigos e conversar um pouco sobre o nosso setor, nosso negócio e nosso país. Eu espero que até lá algumas almas boas e algumas mentes claras do nosso governo consigam enxergar a seriedade das coisas, a nossa situação como está e de alguma forma proponham e pratiquem mudanças para o melhor. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Scabba